Olá, meus amigos, vamos para mais uma dica de direito trabalhista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o intervalo para refeição e descanso. Quanto tempo o empregado tem de intervalo para refeição e descanso e qual é a consequência se o empregador não conceder o intervalo para refeição e descanso. Se você tiver curiosidade sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te esclarecer tudo. Eu sou Malaquias Figueiredo, advogado especializado na área trabalhista. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, porque toda semana nós temos vídeo novo aqui no canal com dicas importantíssimas sobre direito do trabalho. E você que já é inscrito, deixa seu like, comenta e compartilha também com seus amigos, porque isso ajuda o nosso canal. Muito bem, o tempo de intervalo para refeição e descanso do empregado vai depender da jornada diária do trabalhador. Ou seja, da quantidade de horas que esse empregado trabalha por dia. Para os empregados que trabalham até 4 horas por dia, esses empregados não têm direito a intervalo para refeição e descanso, exceto se houver uma previsão em sentido contrário no contrato de trabalho, no acordo coletivo ou na convenção coletiva. Então, para os empregados que trabalham até 4 horas, ele só terá direito ao intervalo para refeição e descanso se tiver uma previsão expressa no contrato de trabalho ou em normas coletivas. Fora dessa situação, esse empregado não terá direito a intervalo para refeição e descanso. Para os empregados que trabalham mais de 4 horas até 6 horas por dia, esses trabalhadores têm direito a 15 minutos de intervalo para refeição e descanso. Já os empregados que trabalham mais de 6 horas diárias, esses terão direito a 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Então, de uma forma resumida, para quem trabalha até 4 horas, não tem intervalo para refeição e descanso, salvo se houver previsão no contrato ou em normas coletivas. Para quem trabalha mais de 4 horas até 6 horas diárias, o intervalo é de 15 minutos, e para quem trabalha mais de 6 horas diárias, o tempo de intervalo é de 1 hora. E qual é a consequência se o empregador não conceder, não deixar o empregado usufruir do período de intervalo para a refeição e descanso? Aqui nós precisamos dividir em 2 períodos. Período anterior à reforma trabalhista, que aconteceu em 2017, e período posterior à reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, se o empregador não deixasse o empregado descansar o período de intervalo para a refeição e descanso, o período deveria ser pago integralmente como hora extra, portanto acrescido do adicional de 50% ou outro adicional mais benéfico previsto na convenção coletiva, e além disso, esse pagamento tinha natureza salarial, refletindo em todas as outras parcelas, como por exemplo, as férias, 13º, DSRs, FGTS, enfim, todas as verbas que o empregado tem direito. Agora, a partir da reforma trabalhista, quando o empregador ou quando o empregado não consegue usufruir o período de intervalo para refeição e descanso, nesse caso, o empregado ele terá direito ao pagamento apenas do período suprimido, ou seja, apenas daquele período que ele efetivamente não usufruiu, acrescido do adicional de 50%, porém, esse pagamento tem natureza indenizatória, ou seja, ele não mais tem reflexos nas outras parcelas, como férias, 13º, DSR e FGTS, e por aí vai. E mais um detalhe, antes da reforma trabalhista, o período era pago de forma cheia. Então, exemplificando, se o empregado não usufruísse 40 minutos do intervalo de 1 hora, por exemplo, no período de 1 hora, o empregado descansou apenas 20 minutos, apenas para realizar a sua refeição, e no restante dos 40 minutos ele voltou ao trabalho. Nesse caso, a condenação ela seria com a hora cheia, ou seja, com 1 hora, com natureza salarial e reflexos nas demais parcelas. A partir da reforma trabalhista, ele terá direito apenas ao tempo suprimido. Então, nesse caso, como no exemplo que eu citei, como o empregado usufruiu 20 minutos, ele terá direito de receber apenas os 40 minutos restantes. Ele não vai receber mais a hora cheia, como acontecia antes da reforma trabalhista. Além disso, como eu já disse, o pagamento, a partir da reforma trabalhista, não tem mais natureza salarial
é de natureza indenizatória e não tem mais reflexos nas outras parcelas. Gostou dessa dica? Então já deixa seu like, deixa seu comentário também e compartilha com seus amigos. Um abraço e te espero no próximo vídeo.